Olá, meus amados queridos irmãos, para você que me acompanha, peço em nome do Senhor para que este vídeo alcance mais pessoas, que você possa estar se inscrevendo, dando joinha e compartilhando também com irmãos acerca destes estudos da palavra de Deus, para que todo mundo possa ser alertado sobre este assunto que nos últimos dias ele se torna cada vez mais necessário. E aqui, irmãos, nós vamos tratar sobre a doutrina da ressurreição dos mortos. Só para os irmãos terem uma ideia, em Hebreus capítulo 5, o escritor dos Hebreus fala lá no versículo 2 que apesar a essa altura já devessem ser mestres, ou seja, já era para vocês ser mestres, mas ainda precisando que vos ensina e instrua mais uma vez quanto os princípios elementares da palavra de Deus. Aí, logo alguns versículos depois, 3 ou 4 versículos depois, nós sabemos que a Bíblia, principalmente as cartas, não foi escrito em capítulo e versículo, isso foi depois que assim se sistematizou. Aí fala assim, sendo assim, considerando conhecidos ensinos básicos a respeito de Cristo. Aí no versículo 2 ele fala qual que é os ensinos básicos. Tamanha é a diferença que nós estamos da igreja primitiva. Da instrução acerca dos batismos, da imposição de mãos, e aqui nós vamos tratar disso aqui, ó, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Então essa doutrina da ressurreição dos mortos é uma doutrina básica que eles consideravam. E aqui nós temos um esboço, uma ideia de mapa mental aqui, de como se dará a verdadeira vinda de Cristo. Nós temos aqui primeiro os finais dos tempos, aí depois nós temos a manifestação do anticristo, aqui se dará a apostasia, aí vamos ter esse período aqui, irmãos, ó, esse período aqui da grande tribulação, e aí depois a vinda gloriosa de Cristo ao terminar a grande tribulação ou no final nela, no período final dela. Só que o que acontece se você indagar isso para uma pessoa que crê que Jesus vai voltar aqui antes da grande tribulação, da manifestação do anticristo e da grande tribulação, se aqui nós temos, irmãos, aqui algo que desmonta essa ideia, que é os santos sendo mortos. Ou seja, durante esse período aqui da grande tribulação, estes santos aqui vai ser morto, ou seja, pessoas que adoram a Cristo, que não se renderam à marca da besta, não se renderam ao anticristo, ao sistema global que vai ser instalado, essas pessoas vão literalmente, alguma delas, não todas, evidente, porque alguns ficarão vivos para a vinda de Cristo, mas algumas vão ser mortas. Quer ver? Lá em Apocalipse capítulo 13, fala assim, ó, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos. Foi-lhe a quem? A besta. Se nós lemos desde o começo do capítulo. E foi permitido fazer guerras aos santos e vencê-los, ou seja, vencer os santos. Engraçado que eu nunca vi desviado, porque se a igreja foi arrebatada antes, os desviados são chamados de santos. Ah, irmão Marcelo, mas esses santos aqui é Israel. Mas se você continuar lendo o versículo, fala assim, e deu-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. Ou seja, esses santos aqui, ele é de toda tribo, língua e nação. Lá em Apocalipse capítulo 7 também fala que aquele povo que veio da grande tribulação também é de toda tribo, de toda língua. Se fosse toda tribo, poderia falar, é da tribo de Israel. Não, mas de toda língua e de toda nação. Então não é só nação de Israel, é de toda nação, ou seja, a igreja. E adoraram todos que habitaram na terra, parará, os que não estão escritos no livro da vida adoraram a besta, o dia e tal, aqui, ó. Aí aqui, ó, no versículo 10. Se alguém levar em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário é que a espada seja morto.
aqui está a paciência e a fé dos santos. Para lá. Aqui está a paciência e a fé. Essa fé aqui é a fé do Novo Testamento. Então é a fé da igreja. Então fé dos santos aqui fala de igreja. A igreja vai estar neste período. Mas voltando lá, nós vamos ver que essas pessoas serão mortas. Aí se essas pessoas serão mortas, mas é aqui, ó, antes da grande tribulação, lá fala em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 adiante disso. Dizemos, pois, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, os que dormem vão ressuscitar primeiro, é o que explica o próximo versículo. Porque o mesmo Senhor descerá com o céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Essa trombeta aqui está lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 e 52. É a última trombeta. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Presta atenção nesse termo aqui, irmãos, ó. Ressuscitarão primeiro. Aí nós vemos aqui que o anticristo vai se manifestar. Aqui vai se dar as mortes de alguns santos na grande tribulação. E aqui que está o texto-chave, irmãos. Ó, Apocalipse capítulo 20, versículo 5. Primeiro versículo 4 fala assim: E vi tronos e assentar sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar, e vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus, ou seja, aqueles que estão lá em Apocalipse capítulo 13, na grande tribulação, pelo testemunho de Jesus, foram degolados nesse período, e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta. Aí fala aqui, mas os outros mortos, os outros que não foram neste período, e também que não tem um nome escrito no livro da vida, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Ou seja, se em Apocalipse, irmãos, capítulo 20, está falando que tem a primeira ressurreição, que é a ressurreição para vida, aqui ó, para vida eterna, para a vida, como que aqui, antes da grande tribulação, poderia acontecer uma ressurreição, sendo que lá em Apocalipse capítulo 20 está falando que é a primeira. Porque a primeira ressurreição, ela pega tanto os que foram antes da grande tribulação, como os que foram mortos depois. Agora, olha só como fica a ideia pré-tribulacionista antes da grande tribulação. Aqui não tem como ele escapar, porque nós vimos lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, que ressuscitarão primeiro, ou seja, os que foram mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aqui, ressuscitarão primeiro, aí lá depois tem as pessoas que morreram na grande tribulação, essas pessoas vão ter que ressuscitar, porque como Jesus vai deixar elas no esquecimento, os mártires que morreram na grande tribulação, Jesus deixaria eles no esquecimento? Não. Aí lá em Apocalipse 20, Jesus tem que arrebatar ele, aí já não seria a primeira, seria a segunda, aqui ó, primeira aqui, a primeira ressurreição, que eles têm que convir, que é a primeira de 1 Tessalonicenses capítulo 4, junto do arrebatamento, entendeu? Junto desse arrebatamento aqui secreto, segundo eles. Aí pessoas vão ser mortas na grande tribulação. Isso aqui é um mapa mental do pré-tribulacionismo. Aí depois aqui, ó irmãos, depois aqui acontece uma espécie de segunda. Mas para lá, em Apocalipse capítulo 20, nós não lemos que é a primeira ressurreição? Nós não lemos aqui, esta é a primeira. Ou seja, se esta é a primeira aqui, irmãos, ó, se esta é a primeira para a vida,
significa que antes dela não houve nenhuma. Então o pré-tribulacionista tem esse problema para resolver aí. Por quê? Porque se aqui é primeira, que eu saiba, número, ele tem 0, 1, 2, 3, 4. Mas em se tratando de primeiro, segundo, terceiro, quarto, o primeiro é porque não tem antes não, irmãos. Não tem aqui uma espécie de zero aqui, ó. Aí muitos já ouvi absurdos deles falar que aqui é uma espécie de primeira parte A e daqui depois é uma primeira parte B. Tudo dentro da primeira ressurreição. Mas, irmãos, são dois eventos distintos. Uma é num cenário totalmente diferente, antes da grande tribulação, antes tal, e outro está lá no Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 está falando aqui, ó, esta é a primeira ressurreição. Então, eu creio fielmente, é simples de entender que aqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus dentro da grande tribulação vão participar da primeira. Aqui está falando óbvio, é a primeira. E esse termo aqui no original, junto lá de 1 Tessalonicenses, ressuscitarão primeiro, você pode trocar aqui, Cristo primeiro ressuscitarão, ou seja, primeira ressurreição. Porque traduzindo para o português, mas você pode interpretar segundo a língua original, porque ressuscitarão primeiro tem grande similaridade com primeira ressurreição. Ou seja, faz parte da primeira ressurreição. E nós, os que ficarmos vivos, seremos transbordados num abrir e fechar de olhos, que está em 1 Coríntios capítulo 15. Então, ou seja, vai ser no mesmo instante. E aí, irmãos, olha só. Aí, depois dessa primeira ressurreição para a vida, junto dos que ficaram vivos, os vivos aqui, ó, serão arrebatados. Aí acontece o milênio, que nós lemos lá que os que vão para o lago de fogo aguardam o milênio. E depois do milênio nós temos a segunda ressurreição. A segunda ressurreição que é para a morte. Que é para a morte. Então, irmãos, é algo totalmente descabível. Você crê, eles teriam então que inventar uma terceira ressurreição ou 3 ressurreições. Por quê? Porque se em Apocalipse capítulo 20 fala, que nós lemos lá, que é a primeira ressurreição, ou seja, só após a grande tribulação vai acontecer a primeira ressurreição, então, antes da grande tribulação foi o quê? Foi a Zereima ressurreição? Foi o que? A primeira parte A, que é 2 eventos. Então acontece, eles têm que inventar 3 eventos de ressurreição. Esta ressurreição antes da grande tribulação, que está lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4. Essa segunda ressurreição, que lá está falando que é a primeira, eles têm que discordar do texto de Apocalipse capítulo 20. Apocalipse capítulo 20 aqui, que nós lemos que é a primeira ressurreição, só que eles têm que falar, não, essa aí já é a segunda, ou é uma segunda parte, algo do tipo. Eles têm que discordar do texto. E depois, eles têm que crer nessa terceira ressurreição aqui, ó, que é terceiro evento, que na verdade é a segunda. Ou seja, Cristo, ele só prometeu 2 ressurreições, uma para a vida eterna e outra para condenação. Só que a pessoa que crê antes da grande tribulação, se ela for estudar essa doutrina que está lá em Hebreus 6, que é a doutrina da ressurreição dos mortos, se ela for estudar, ela vai ter que inventar muita coisa para não dizer que essa aqui é a primeira ressurreição de Apocalipse capítulo 20. Então que você possa ser abençoado no nome do Senhor e que você possa, no nome do Senhor, estar passando esse vídeo para frente, compartilhando, que vai ser de muita utilidade para as pessoas ficarem acordadas, porque estamos às portas da grande tribulação. O cenário mundial está quase todo pronto para isso. Nós estamos vendo cada dia. Fique com Deus no nome do Senhor.